Olá, é um grande prazer mais uma vez me encontrar com você aqui no programa. Vamos dar continuidade a este tema tão importante, doutrina e prática, os fundamentos doutrinários e os fundamentos práticos da vida da igreja. Porque a igreja é doutrina e prática, é a maneira de se viver harmoniosamente e também vivermos fundamentados por uma realidade espiritual. Não há nenhuma possibilidade de vivermos em harmonia, vivermos com um conteúdo vivo, real, da vida de Deus, se não estamos na doutrina ou se não temos a doutrina apostólica e não vivemos a prática daquilo que foi a realidade da igreja, sempre na sua história. A começar pelo livro de Atos. É ali que nós precisamos estar focados. Por que focados? Porque nós não temos uma outra experiência de igreja. A igreja não nasceu ontem. A igreja não nasceu no meu bairro. A igreja nasceu ali em Jerusalém. E compreender aquela história, compreender todas aquelas experiências, saberemos muito bem o que é a prática da igreja. Nosso grande problema hoje é que os desvios ao longo da história nos tirou do foco deste livro tão maravilhoso, livro de Atos. Então vamos prosseguir, estudando mais uma vez. Todos que estão acompanhando comigo sabem que nós estamos fazendo uma abordagem, uma exposição em Mateus capítulo 16, desde o versículo 13 até o versículo 25, onde Cristo coloca 4 fundamentos. O primeiro, Cristo. O segundo, a igreja. O terceiro, o reino. E o quarto, a cruz. Mas, quando você coloca isso dentro do propósito eterno de Deus, o reino está em último lugar, porque é a última fase da dispensação. Então o correto é Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, esses são os fundamentos doutrinários. E os fundamentos práticos? Nós vamos ler Atos, capítulo 2 e o versículo 42. Onde diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui você vai ver algo muito maravilhoso. Por quê? Porque essas duas porções da palavra, elas se configuram. Se por um lado, em Mateus 16, nós temos a doutrina, em Atos 2, 42, nós temos a prática. E a prática está aqui. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. E a prática se configura com a doutrina. O primeiro fundamento é Cristo. Aqui está algo muito importante. Porque Cristo, dentro da linguagem do Novo Testamento, fala de um homem corporativo. Não nos traz a visão de um Messias. Nunca foi essa a mensagem do nosso Senhor e nem dos apóstolos. Você precisa observar. Quando você estuda o termo Cristo no Novo Testamento, Cristo é uma realidade muito mais profunda. Em 1 Coríntios 12, 12 vai nos definir muito bem essa palavra, vai trazer uma definição clara dessa palavra. É um corpo constituído de muitos membros. O cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Essa é a grande verdade. Porém, observe que este fundamento doutrinário está intimamente ligado com o fundamento prático, que é a doutrina dos apóstolos. Essa doutrina está relacionada com o ministério da palavra. Atos 5,42 diz que eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Cristo era a essência, o fundamento de toda a exposição da palavra. Tudo o que aqueles apóstolos pregaram, os profetas, os mestres, na igreja primitiva, tinha este fundamento, a pessoa e a obra de Cristo. Não havia nada que fosse mais libertador. É isso que nós carecemos nos nossos dias. Um retorno à doutrina apostólica. Não invencionices. Não práticas completamente fora da palavra, baseadas em visões pessoais, em sentimentos pessoais, em objetivos pessoais. Nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, voltar à prática da doutrina apostólica, à exposição bíblica, com conteúdo, com revelação, com inspiração, com unção do Espírito. Porque senão, a única coisa que nós vamos edificar é uma Babilônia.
é uma igreja apostata. A única coisa que nós vamos ter são cristãos com a sua mente cheia de formalismo ou sensacionalismo. Porque se pregamos a doutrina sem a prática, o que nós vamos ter? Formalismo. Se pregamos a prática sem a doutrina, o que nós teremos? Sensacionalismo. A única forma de corrigirmos isto em nossa vida de igreja é voltarmos para a doutrina apostólica, ao ensino vivo e verdadeiro da mensagem que o nosso Senhor Jesus deixou. O que era a igreja primitiva? A continuidade do ministério de Cristo. A igreja primitiva simplesmente continuou, prosseguiu, não apenas nos ensinos de Cristo, mas permitindo que o Espírito Santo infundisse nela a própria vida do nosso Senhor. A sua vida ressurreta, exaltada, glorificada, lá no trono. Essa vida foi transmitida pelo poder do Espírito, pela habitação do Espírito. Por isso o poder e a vida do Espírito Santo na igreja de Atos era algo tão evidente. É o que nós carecemos nos nossos dias. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha nos abençoar de uma maneira tão poderosa, através da obra do seu Espírito em nossos dias, restaurando-nos a doutrina e a prática, restaurando entre nós doutrina e prática, para que haja vida e poder. Que Deus te abençoe.